Então, gente, continuando, falando de demanda, então foi o que a gente viu. A demanda de um bem depende de vários diversos, diferentes fatores. Diversos são os motivos que levam as pessoas a demandar uns bens e não outros, e diferentes bens em diferentes quantidades, tá? E diferentes pessoas demandam diferentes bens por várias razões, como essas aí que eu citei, né? Mas normalmente em economia, e também você tem fatores que são mais importantes, fatores que são menos importantes, fatores que são mais importantes para uns bens não são tão importantes para outros bens, e sendo assim a gente tem o quê? Que um fator que, regra geral, dois fatores são muito importantes, regra geral para qualquer bem é o preço do bem e a renda do consumidor, né? Mas diversos fatores são importantes, não são só esses dois. E diferentes trabalhos empíricos que envolvam estimação de demanda, para cada diferente setor, eles vão considerar outras variáveis, né? Justamente aquelas que supostamente são mais importantes para cada possível produto ou serviço que esteja sendo considerado. Só que, regra geral, o preço do bem e a renda do consumidor são os mais importantes. Mas em economia, normalmente, quando se fala em demanda, por uma questão de simplificação, não é que economista acha que é assim, economista sabe que não é assim. Depende de vários, diversos, infinitos fatores a demanda, mas por uma questão de simplificação é difícil, se não impossível, relacionar uma variável qualquer com infinitos fatores. A gente já tem que formular um modelo científico que represente a demanda. Na formulação de um modelo científico, a gente tem que tornar um modelo mais explicativo possível, com o menor número de variáveis possíveis. Então a gente tem que excluir a maior parte das variáveis, tá? Isso não é só na economia, qualquer campo da ciência faz assim. Não dá para considerar todos os fatores, a gente vai ter que desconsiderar eles. Vamos falar sobre essa desconsideração. De qualquer forma, em economia, normalmente se considera a quantidade, a demanda ou a quantidade demandada, que é a expressão ali à esquerda, QD, como sendo uma função do preço do bem. Uma função qualquer. A gente relaciona a quantidade demandada com o preço. A demanda não depende só do preço, depende de vários, diversos, diferentes fatores. Mas normalmente, por uma mera questão de simplificação, se considera que quantidade demandada depende do preço. Isso é uma coisa. Outra coisa, em problemas, seja teóricos ou até mesmo trabalhos empíricos, diferentes problemas podem envolver outras variáveis além do preço do bem. Só que normalmente, principalmente no curso de introdução à economia, a gente vai reduzir a explicação aí da quantidade demandada ao preço do bem. Mas mesmo fazendo essa simplificação, como a gente vai ver mais adiante, a gente vai ter que considerar possíveis outras variáveis, né? Isso aí seria só para a gente escrever uma equação que represente a demanda. Então, por exemplo, uma equação do tipo quantidade demandada é igual a 1000 menos P, onde P é o preço do bem. De onde que veio esse 1000? Não, isso é uma abstração, é para dizer que a quantidade demandada é negativamente relacionada com o preço, como a gente vai ver, né? A quantidade demandada depende do preço e depende normalmente de forma negativa. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. E o preço, no caso, estou falando do preço do próprio bem que a gente vai considerando. Então, quantidade demandada, vamos pensar em leite. Então, a quantidade demandada de leite depende do preço do leite, por exemplo, entre outros produtos qualquer, né? Podemos considerar uma equação dessa forma, que seria uma curva de demanda linear, ou uma hipérbole como essa, né? Que faria uma curva de demanda efetivamente. Mas, enfim, escrever essa equação é o que eu falei lá no tópico 3, é o problema do uso da matemática para representar problemas econômicos.
No mundo real não existe uma equação que represente a demanda. Primeiro, porque a demanda depende de infinitos fatores. Segundo, é o que a gente já falou lá, o que eu já falei lá, né? Demanda, bem como oferta, bem como qualquer outra função econômica, função entre aspas, ela é instável, ela muda, então não dá para escrever a equação da demanda, verdadeira, real equação da demanda do leite na economia, tá? Ou da carne, ou do seja lá o que for, combustível, gasolina, energia elétrica, tá? Embora haja estimativas aproximadas para alguns produtos, como por exemplo energia elétrica. Se você buscar na internet, você vai ver trabalhos que envolvem a estimação da curva de demanda de energia elétrica. Existe isso, curva de demanda de água, existe isso também, né? Mas são aproximações, a margem de erro é grande, esses trabalhos têm que ser feitos continuamente, porque as condições mudam, né? Mas enfim, em economia normalmente a gente reduz a demanda a uma função do preço do bem, e isso é fruto da necessidade de simplificar a explicação. A gente tem que ter não só explicação em termos de teoria econômica na faculdade, na escola, no curso de economia, mas também fora do curso de economia, para a gente entender uma demanda na economia, falar para o governo, falar para as empresas, discussão entre as empresas, vamos falar da demanda, tá? Estamos considerando aproximadamente isso aí. A quantidade demandada depende do preço. Ao se falar de demanda, a gente está aproximadamente falando isso aí, tá certo? Que a quantidade demandada depende do preço, entre outras variáveis. Quantas? São infinitas, mas vamos desconsiderar elas. Isso é uma coisa. Outra coisa, ao se falar que a quantidade demandada depende do preço do bem, a gente então vai estar desconsiderando as outras variáveis. Mas isso, a rigor, é errado, mas, por exemplo, a gente pode fazer isso considerando o quê? Primeiro, que as outras variáveis são de menor importância em relação ao preço, o que em grande maioria né? O preço é uma das variáveis mais importantes, isso é uma coisa. Ou seja, a variação das outras variáveis que influenciam a demanda são de menor importância. A variável que impacta a demanda mesmo é o preço, isso é uma coisa. Outra coisa, você pode considerar que as outras variáveis variam muito pouco, ou quando variam, elas variam de forma uma a compensar a outra. Então, por exemplo, se a gente voltar no slide anterior, eu botei a idade influencia a demanda, mas a idade varia muito pouco. Um dia você tem 23 anos, no dia seguinte você tem 23 anos, né? É claro que você vai dizer, não, eu fiz aniversário. É desprezível o seu aniversário, né? 23 anos, 364 dias ou 24 anos, você é exatamente a mesma pessoa. Seu padrão de preferência, gosto, sua renda, está tudo igual, né? De um dia para o outro, ninguém muda em função da idade. Entre outras variáveis, né? Que variam um pouco, foi o que eu disse, ou cuja variação é de menor importância, uma segunda observação. Uma terceira observação é que as variáveis elas podem mudar de forma que a mudança em uma compensa a mudança em outra. Então, o exemplo que eu tinha dado no slide anterior, considere que o clima está esquentando, a temperatura está ficando alta, as pessoas vão querer comprar mais sorvete. Mas se a gente considerar que a renda está diminuindo, então acaba que elas vão querer comprar menos sorvete em função da renda. Se a gente considerar que a renda e o clima variam em sentidos opostos, não obrigatoriamente essas duas variáveis, considere outras duas variáveis, onde uma está levando a um aumento na demanda, mas outra está levando a uma queda na demanda. Então, uma está compensando a outra. Sendo assim, a gente pode desconsiderar essas variáveis. E, normalmente, em economia, é bem isso que se faz, principalmente em termos analíticos, né? Em economia, nós temos a famosíssima hipótese de ceteris paribus, que é uma expressão em latim, que significa tudo mais constante. Pode parecer exagerado, mas isso aí é a base, uma das razões de se considerar que a demanda é uma função do preço. A gente considera que tudo mais que influencia a demanda está dado. Na realidade, a gente até vai variar
vai mudar uma razão ou outra, mas a imensa maioria dos motivos a gente normalmente considera que estão estáveis, não mudaram, ou mudaram nesse sentido que eu acabei de falar, um compensa o outro. Se é assim, digamos que a demanda das pessoas depende do preço, mas depende da renda e depende do preço de bens substitutos. Se uma pessoa tiver aumento de renda, ela vai querer comprar mais do produto. Mas se o preço do bem substituto diminui, ela vai querer comprar menos desse produto para comprar o do substituto. Mas então a renda aumenta, é bom para a demanda. O preço do bem substituto cai, é ruim para a demanda. Se essas duas variáveis mudarem de forma uma compensar a outra, então a quantidade demandada do produto em questão só depende do seu preço, né? E assim por diante, né? Então, quantidade demandada, por simplificação, depende do preço do bem, tá bom? É uma simplificação. Depende de infinitas variáveis, mas vamos desconsiderar. É ceteris paribus. A demanda de um bem depende do seu preço ceteris paribus, mantido tudo mais constante ou estável, tá certo? E a demanda de um determinado produto, mantido tudo mais constante, depende do preço do bem de uma forma negativa. A quantidade demandada é negativamente relacionada ao preço do bem. Como assim? Quanto maior o preço do bem, menor a quantidade demandada. Quanto maior o preço do bem, menor a quantidade demandada. E quanto menor o preço do bem, maior a quantidade demandada. Tá? Aí fazendo um gráfico para representar essa relação, primeiro essa relação é que eu estou indicando aí nessas duas equações, né? Então quantidade demandada é 1000 menos P. Quanto maior o P, menor a quantidade demandada. Quanto maior o P, menor a quantidade. Quanto menor o P, maior a quantidade demandada, né? Sendo que o preço mínimo seria 0. E no caso um preço maior do que 1000, nesse caso a quantidade demandada se tornaria negativa, mas aí vamos desconsiderar preço maior do que 1000. Esse é um problema de uma curva de demanda linear. A curva de demanda ali da direita não teria problema com relação ao preço, né? O preço pode aumentar ou cair indefinidamente, embora preço zero também não daria para fazer a conta. Mas enfim, vamos ver a curva de demanda. A gente tem o quê? Que é um nível de preço P1, vamos dizer um preço alto, relativamente alto, a quantidade demandada seria Q1. Vamos dizer uma quantidade relativamente baixa. Então nós temos uma combinação entre preço e quantidade, de tal forma que o consumidor está obtendo o máximo de satisfação possível dada a sua restrição orçamentária, dada a sua renda, seu gosto, mantido todas as demais variáveis, né? O consumidor ou os consumidores, o conjunto de consumidor que for comprar esse produto, a esse nível de preço, eles só vão comprar Q1 unidades. Ao nível de preço P1, eles só compram Q1 unidade. Ao preço de R$10, eles compram 100.000 unidades do produto. Pode parecer muito, mas vamos considerar que é relativamente pouco. O que interessa é ver a variação aqui, né? Você tem gente que compra porque nem gosta muito, mas o cara tem uma renda tão alta que ele compra um monte de coisa, inclusive esse produto. Você tem uma pessoa que gosta muito, mas ele não tem renda suficientemente elevada. Mas como ele gosta tanto do produto, ele acaba comprando o produto mesmo a um preço relativamente alto. Você também tem diversas possibilidades, né? Gente que não compra mesmo tendo renda, porque ele gosta muito pouco, não vale a pena comprar. E gente que mesmo gostando muito, tem uma renda muito baixa, e aí esse sim deixa de comprar o produto porque o preço está alto, entre várias outras possibilidades, né? O que leva uma pessoa a comprar esse produto específico, leite, ao nível de preço P1, vamos dizer um preço caro, é o fato dele estar buscando a máxima satisfação possível, dada as suas condições, fundamentalmente sua restrição orçamentária, mas também seu padrão de preferência, né? Entre outros fatores que a gente falou no primeiro slide lá, né? Mas então, ao nível de preço P1, o conjunto de consumidores consome Q1 unidades. Se o preço diminuir de P1 para P2,
então o preço caiu de R$ 10 para R$ 2, a quantidade demandada acaba aumentando de Q1 para Q2. A gente passa a ter uma nova combinação entre preço e quantidade que leva os consumidores a obter o máximo de satisfação dado sua restrição orçamentária, sua renda, né? Seu padrão de preferência e tudo mais. Mas então nós temos uma combinação A, P1, Q1 e a combinação B, P2, Q2. Nessas duas combinações aí nós temos a demanda. Se a gente considerar, essas duas combinações fazem parte da demanda do consumidor ou dos consumidores, né? Se a gente considerar diferentes níveis de preço, a gente teria diferentes quantidades demandadas. Se a gente traçasse uma linha ligando todas essas possibilidades, nós teríamos o que é chamado de curva de demanda. E aí todo mundo fala, pô, mas isso é uma reta. Muita gente fala, né? Mas isso não é uma curva, é uma reta. Essa é uma representação da ideia de que quanto menor o preço do produto, maior a quantidade demandada. A demanda não é uma quantidade fixa, não é Q1, não é Q2. A demanda é a curva ou a reta, aí no caso que eu estou desenhando. A demanda o que representa a demanda não é uma quantidade, é aquela equação que a gente viu ali no slide anterior, né? Tipo 1000 menos P ou 3000 dividido por P, né? É uma relação entre quantidade e preço. A cada diferente nível de preço, as pessoas vão querer comprar uma diferente quantidade do produto, tá? A demanda é a curva, não é uma quantidade fixa. Então, por exemplo, quando você ouvir falar que no Brasil, por exemplo, existe uma demanda de 5 milhões de veículos por ano, essa afirmação é um completo absurdo. Por quê? Porque o Brasil até pode ter comprado 5 milhões de veículos devido a vários fatores. O preço do veículo, o financiamento, a renda do consumidor, as preferências, a propaganda, vários fatores levaram o Brasil a comprar 5 milhões de veículos em determinado ano. Só que dizer que o Brasil comprou no Brasil os consumidores compraram 5 milhões de veículos não quer dizer que a demanda brasileira é de 5 milhões. Dadas as condições que influenciam a demanda, os brasileiros acabaram comprando efetivamente 5 milhões de veículos. Mas se os preços ou outra condição fosse mais favorável, o Brasil compraria mais. Se as condições do preço ou outras condições fossem piores, o Brasil teria comprado menos. A demanda não é uma quantidade específica, é uma função, uma curva, tá certo? Mas aí continuando no próximo vídeo então. Valeu, tchau.